Este episódio contém discussões sobre temas sensíveis e que podem ser difíceis para alguns ouvintes. Caso sinta que agora não seja o momento ideal para escutá-lo, saiba que está tudo bem. Sua saúde emocional é o mais importante. Estaremos aqui para quando quiser voltar. Você já parou para pensar em como uma vida pode mudar drasticamente? E se eu te dissesse que por trás de cada situação existem histórias profundas que muitas vezes não conhecemos? Neste podcast, potencializamos vozes de mulheres corajosas que ousaram compartilhar suas vivências. Junte-se a nós para ouvir o relato daquelas que decidiram. Eu quero contar. Eu quero contar. Eu quero Eu quero contar. 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 Ninguém te atura, não. No máximo, vai arrumar homem pra te comer e te encher de porrada. A história que você vai ouvir faz parte dos 462 relatos que chegaram até Júlia Polettini pela iniciativa Eu Quero Contar. São vozes de mulheres de várias partes do Brasil que mostram problemas urgentes e que afetam todas nós. Meu papel daqui pra frente é te acompanhar em cada reflexão. Vamos nessa? Vivo um casamento abusivo há 18 anos. Meu marido já me pediu pra deixar de falar com alguns amigos e na primeira vez eu cedi, pois o amava muito. Mas não fiquei feliz em deixar de falar com o meu amigo do ensino médio. Já na segunda vez, eu peitei e não parei de falar com o vizinho que cresceu junto comigo. E meu marido até ameaçou bater no vizinho. E eu disse, pois você faça isso e depois se entenda com a família dele. Ele me acusava de gostar que o vizinho me paquerasse. Fato esse que só existia na cabeça dele. Ouvintes, eu não posso afirmar, mas tenho como forte palpite que essa dinâmica de relacionamento longo e abusivo é próximo da realidade de muitas que estão ouvindo esse episódio agora. Mesmo quem não viveu, certamente deve conhecer alguém que viveu ou vive essa situação. Pode ser tanto uma relação de amiga, da mulher que você viu comentando em alguma rede social, da colega de firma, quanto pode ser da sua avó, da sua tia, da sua irmã ou até da sua mãe. E você já pode ter se deparado com a seguinte pergunta pairando na sua cabeça: por que aturar essas agressões e falas durante tanto tempo? Essa pergunta não é fácil de responder. O que parece incompreensível para quem está de fora pode ser muito mais complexo para quem está de dentro. Às vezes temos que admitir nossa ignorância perante o assunto, ao invés de simplificar casos de violência procurando por respostas fáceis, superficiais e misóginas, como quando pensamos que a mulher não se separa porque gosta de sofrer. Mas se você gosta de se informar o máximo que consegue sobre assuntos tão sérios, reais e próximos, a primeira coisa que podemos começar a fazer é entender que não se trata apenas de um único motivo, como amor ou apego emocional, mas de uma série de fatores. Essas mulheres frequentemente estão presas a dinâmicas que vão muito além do que se pode perceber à primeira vista, o que torna o rompimento com o abusador um processo mais difícil e demorado. A antropóloga Fabiana de Andrade explica em sua tese que o que mantém as mulheres nesses relacionamentos vai além do elemento amor. As mulheres acabam presas a esses ciclos de abuso por uma complexa combinação. Primeiramente, ouvintes, há o medo do desconhecido, da pressão social e religiosa e do dever de manter a família unida. E aí, claro, o amor. Esse amor muitas vezes é distorcido pela expectativa de que é responsabilidade das mulheres fazer o relacionamento dar certo. A permanência nessas relações muitas vezes é alimentada pela esperança de que a situação vai melhorar, ou por uma sensação de que não há outra opção. É uma constante luta interna em que as mulheres estão sempre esticando os limites do que podem suportar,
até o ponto em que algo finalmente quebra e elas decidem que é hora de mudar. Ele se incomoda com o fato de, num domingo, eu descer até a casa da minha mãe após o almoço, sendo que eu moro em cima da casa dela. Eu sou filha única. Ele sente ciúmes da minha relação com a minha filha de 16 anos. Segundo ele, nossa filha acoita minhas putarias, sendo que eu só tento ter uma boa relação com ela, já que eu não tive com a minha. Bem antes de agressões físicas, o ciúme é considerado um dos principais sinais de uma relação abusiva. Ele pode ter várias formas de acordo com cada situação de conflito que possa surgir na relação. Às vezes, por exemplo, toma a forma de reclamações do seu parceiro ou parceira que nos fazem desanimar de sair de casa, de visitar a família e amigos, de ter amigos novos. E aí, quando você percebe, está isolada de pessoas que eram tão frequentes em sua vida. Acho que aqui vale lembrar, ouvintes, da importância de estarmos todos atentos aos sinais de abuso dentro de uma relação, para que possamos não apenas saber identificar esses sinais em nossos próprios relacionamentos, como saber identificar quando são as pessoas à nossa volta que podem estar sofrendo algum tipo de violência. Talvez em uma sociedade em que nossa existência fosse minimamente respeitada, nenhuma mulher passaria por isso sozinha. Mas para qualquer mudança de cenário, é necessário conhecimento. E para ajudar no reconhecimento de sinais abusivos dentro das relações, recomendamos checar o termômetro de violência. É uma ferramenta que foi desenvolvida por órgãos e institutos de educação para ajudar a medir o nível de violência que contém um relacionamento. Nele, ciúmes corresponde ao primeiro cenário em que você precisa ter cuidado. Mas se adicionado a outros fatores, como controlar, desqualificar, ridicularizar, podem aumentar o nível de alerta dentro de uma relação. Existem algumas versões disponíveis na internet, como produzido pelo Instituto Ser Educacional. E a gente vai deixar o link na descrição do episódio. As atitudes comentadas no relato deixam de ser invisíveis e silenciosas e tomam formas de violências, como a moral e a psicológica, que, apesar de diferentes, geralmente andam lado a lado. Pela Lei Maria da Penha, a violência psicológica pode ser resumida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou ainda que vise degradar ou controlar suas ações por qualquer meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Podemos entender pelo relato que o parceiro da sobrevivente queria achar formas de fazer ela se sentir insegura, coagida e limitada. Eram formas de se certificar que a autoestima dela fosse machucada o suficiente, fazendo ela se sentir incapaz nessa relação e na vida. Fazemos parte de uma igreja evangélica onde ele me acusa de ir na igreja para olhar para o pau dos maridos das irmãs. Eu preciso trabalhar fora, pois ele é financeiramente irresponsável e ele diz que eu gosto de andar de trem para levar umas encoxadas. São fatos que se repetem ao longo desses 18 anos. Mas ele não tem nada de concreto contra meu caráter. Já eu já passei por cima de inúmeras traições, presencial e virtual. Eu sei, ouvinte, é muito triste pensar que ela tinha que conviver com essa situação dia após dia. Ele fazia questão de deixar claro que ela estava destinada a se contentar com um parceiro violento, se não ele, outros piores. Mas também não podemos deixar de destacar um lado relevante da nossa construção. Somos acostumadas a não falar, pois nos fazem acreditar que tudo o que temos para dizer, na verdade, não importa. E quando nossa voz por fim é ouvida, somos taxadas de histéricas, malucas, exageradas, dramáticas ou mentirosas. E dependendo da nossa raça ou classe social, esse processo de silenciamento fica ainda mais reforçado devido ao histórico de racismo e preconceito na nossa sociedade.
A nossa cultura, por muito tempo, tratou a violência doméstica como tabu. As pessoas não podiam se intrometer na intimidade das relações dos outros. Isso é acrescentado também ao fato de que mulheres são socializadas a naturalizar as violências masculinas. Afinal de contas, é a natureza do homem. E não precisamos aceitar nada disso. Muito menos acreditar que, por sermos mulheres, não importa o que pensamos e falamos. Ele já me ridicularizou muito. Vivia dizendo: me larga pra você ver. É só eu estalar o dedo que tem um monte querendo. Já você, ninguém te atura, não. No máximo, você vai arrumar homem pra te comer e te encher de porrada. Nossa, as palavras são tão terríveis que vêm carregadas de muito sofrimento. Eu sei, ouvinte, é difícil ouvir essa história. Agora, tem algo que me chama a atenção e me causa certo embrulho no estômago. Esse cara tem certeza de que não ficará sozinho se por acaso o casamento acabasse. Na cabeça deste homem, ele possui não somente inúmeras qualidades, como também não é valorizado por sua esposa. E como se não bastasse, ele ainda deixa bastante claro que essa mulher não tem qualidades nenhuma. Ela é apenas um objeto que será usada e massacrada por qualquer outro homem. Afinal, é exatamente isso que ele faz com ela. A violência e o abuso tentam selar o destino das mulheres a serem merecedoras de homens que não as respeitam, que definem que elas não merecem ser felizes e encontrar relações saudáveis, livres de coerção, possessão e ameaças. Eu fiz terapia durante um bom tempo, mas tive que parar por conta do trabalho. Hoje, estou tocando o processo de divórcio. Mas ele só sai de casa com o divórcio. Quando ele soube que eu estava tratando do assunto, começou a agir como um santo, tentando mais uma vez me manipular. Dessa vez sem sucesso. A minha autoestima está fortalecida. Eu tô me amando. Ele não tem mais o domínio sobre mim. Olha o poder dessa frase. Eu tô me amando e ele não tem mais o domínio sobre mim. Ela construiu uma nova visão sobre o que é o amor para si mesma e reconhece que ele não tem mais influência sobre sua maneira de viver a vida. Já foi dito outras vezes nesse podcast, mas é importante ressaltar que a gente sabe que sair de um relacionamento abusivo é um caminho difícil de trilhar, um tiro no escuro, muitas vezes bem solitário. Nossa família e amigos podem não entender e muita gente pode até incentivar a não terminarmos esse ciclo violento. A decisão de abandonar um relacionamento que te traz dor é um ato de coragem que merece ser celebrado, pois exige muita determinação. É comum o abusador usar táticas de manipulação nesses momentos. Portanto, cada passo dado que leve a sobrevivente para fora desse cenário precisa de reconhecimento a fim de fortalecer a crença de que é possível viver uma vida livre de violência. Quando o abusador dessa sobrevivente ficou sabendo que ela estava procurando pelos seus direitos juridicamente, ele começou a ser mais educado, responsável e carinhoso com ela e com as pessoas ao seu redor. Porém, como a sobrevivente disse, dessa vez não teve sucesso. Vocês entendem o quão poderosa essa decisão foi para essa mulher? Pois sim, é o ciclo da violência se quebrando. Mesmo que aos poucos, mesmo que devagar. Eu sinto um imenso orgulho dessa sobrevivente e de todas as mulheres que foram nessa direção. Estou torcendo para que o divórcio já tenha ocorrido e que ela esteja bem feliz, livre e longe desse homem. E antes de terminarmos esse episódio, eu quero falar sobre os elementos que ajudaram a sobrevivente a passar pela relação até conseguir romper com seu ex-marido. O apoio da sua filha e da sua mãe, a terapia, que mesmo temporária, parece ter tido um grande peso na reconstrução da sua autoestima e a impor limite nessa relação conturbada. Para nos ajudar a acionar essas reflexões, a terapia pode ser uma grande amiga, auxiliando na criação de possíveis estratégias para lidar melhor com a situação a longo prazo.
Existem terapias individuais e em grupos, presenciais e online, terapeutas que podem ser especializados em violência a partir de uma variedade de abordagens. Mas o mais importante que levamos desse relato é que você não precisa e nem deve passar por esse processo sozinha. Foque em como pode encontrar outras formas de procurar por ajuda que seja mais fácil a sua realidade. Em qualquer cenário que seja, é possível criar um futuro diferente. E é nisso que devemos acreditar. Queridos ouvintes, chegamos ao fim do episódio nos colocando em profunda vontade de acolher a todos e todas que já passaram por algum tipo de abuso ou violência. Sabemos da urgência em termos mais trabalhos, incentivos, metodologias e pesquisas que nos direcionem para o entendimento profundo sobre as razões dos índices de violência contra a mulher serem tão altos e exponenciais. Esse podcast é uma tentativa de resposta a tal urgência. Bom, foi ótimo ter você aqui para ouvir esse relato tão importante e, a partir dele, repensar a nossa estrutura de sociedade. Espero que a gente se veja de novo no próximo episódio. Até lá! Esse podcast é realizado pela iniciativa Eu Quero Contar. Nos acompanhe pelo Instagram e LinkedIn, @euquerocontar. A Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência contra a mulher: física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. As violências moral e psicológica são muito sutis, às vezes até silenciosas. Caso você saiba de alguém que esteja sofrendo violência no relacionamento, denuncie anonimamente ligando no 180. Equipe voluntária. Roteiro: Daniele Palhares, Marcele Gomes, Ana Clara Souza, Marina Melo e Thalita Raissa. Análise de conteúdo: Manuela Lessa. Vozes de Carla Martins e Marina Melo. Edição: Camila Anselmo. Direção criativa: Gabriela Tchutchevsky e Bárbara Rodrigues.